Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu vou trazer um assunto bem interessante aí para vocês, que é sobre essa coisa de viajar pela Europa. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que não é tão simples assim a gente ficar viajando. Por quê? Porque quando a gente chega, a gente vai viver, né, no país. Então, a nossa rotina, ela entra aí em ação, né? Então, claro que as viagens elas acabam sendo mais esporádicas. Então, começando com viagem de carro, né? Dentro do espaço Schengen, que a gente tem uma boa parte da União Europeia, o transporte entre esses países é livre. É como se você estivesse viajando entre estados do Brasil. Né? Não tem imigração, não tem postos de polícia, pelo menos os que a gente passou de carro, a gente percebeu que não tinha realmente esse controle. Então, você consegue ir e vir com muita facilidade, isso de carro. Muito bem, eu tive a oportunidade de fazer 2 viagens de avião pela Europa, uma dentro do espaço Schengen, que foi para Paris, e a segunda fora do espaço Schengen, que foi para Londres. O fato de estar fora do espaço Schengen já é requisito para passar pela imigração. Né? Não precisa estar fora da União Europeia, o país de destino, né? Basta ele estar fora desse espaço. Então, quando eu fui para Paris, eu tive livre acesso, tanto de carro quanto de avião. Quando eu viajei para Londres, já foi diferente. Na saída do aeroporto do Porto, inclusive um aeroporto até menor em relação ao de Lisboa, nós passamos pela imigração. A imigração pegou meu passaporte, olhou, perguntou a respeito, né? Falou, quanto tempo você está em Portugal? E aí eu disse, não, nós somos residentes. E ele pediu o título de residência. Entreguei o título de residência. Quando cheguei em Londres, a mesma coisa. Nós entregamos o passaporte, foi uma moça muito educada, muito gentil que me atendeu na imigração lá de Londres. E aí ela fez algumas perguntas bem simples, né? Bem simples mesmo. E aí ela perguntou se eu vivia no Brasil, né? Ela viu que a gente vinha por Portugal e perguntou se eu vivia no Brasil. Eu disse não, eu vivo em Portugal. E aí ela pediu o título de residência também. Tá? Então, são situações diferentes, embora dentro do espaço Schengen, e aí, claro, a grande maioria dos países que a gente mais se ouve falar estão dentro desse espaço, e aí para saber, eu vou colocar aqui na descrição um link onde direciona para um site onde você consegue enxergar todos os países que fazem parte desse grupo de países. Vocês vão ver que existe realmente esse trânsito livre. Entretanto, eu não oriento, eu não encorajo, né, quem está de forma irregular em Portugal viajar para esses países sem ter esse título de residência. Em termos de trânsito, realmente é muito tranquilo, né, para todos esses países, estando de forma regular, estando de forma legal no país, vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Claro que não dá para ficar viajando toda hora, bem que a gente queria, mas não dá para ficar viajando toda hora. E antes que vocês me perguntem, eu vou passar os valores para vocês. Bom, para ir para Paris de avião, nós gastamos cerca de 70 euros a passagem ida e volta. E para Londres, nós gastamos na faixa de 75 euros ida e volta. Importante dizer que essas passagens, elas podem ser encontradas até mais barato do que esses valores que eu estou passando para vocês. Certamente, se você pegar numa promoção, num dia de semana, você vai encontrar sim preços melhores do que esses que eu falei. Acontece que são companhias de baixo custo. Então você tem que tomar muito cuidado com os detalhes dessa viagem, né? A gente teve o voo para Londres, a gente foi pela Ryanair. E o que acontece? Você precisa fazer o seu check-in pela internet. Você não pode fazer o check-in no balcão.
E isso foi uma coisa nova pra gente, né? Eu não conhecia esse tipo de regra. Acontece que esse check-in online, ele encerra 2 horas antes do voo. Então, o que eu fiz? Claro que no meu caso especificamente, teve um erro no cadastro, porque eu não conseguia entrar de jeito nenhum. Eu tentava, não conseguia. Liguei, né, para a companhia, só que quando eu liguei, já tinha passado 5 minutos desse fechamento. Na verdade, faltava 1h55 para o voo. Ele falou: olha, a senhora já não consegue mais porque já ultrapassou das 2 horas. E eu tentando entender, né, por que eu não tinha conseguido antes e ninguém me respondia e tudo. Cheguei no aeroporto, fiquei muito brava porque eu tive que pagar 110 euros de multa, né, pelo fato de eu não ter feito o check-in online. E aí paguei com muita raiva no coração, mas tudo bem, paguei, não ia estragar a viagem. Fiz o check-in, né, viajamos, e aí na volta, aí com muito tempo de antecedência, eu fui fazer de novo, nada, liguei na companhia de novo, e eles falaram: ah, não, é porque o seu cadastro, o e-mail que foi os bilhetes foi um, e o seu e-mail de cadastro foi outro, você tem que colocar o e-mail de cadastro. E aí por isso que eu não conseguia fazer o check-in online. E aí, agora eu tô brigando lá com eles para ver se eles me devolvem esse dinheiro, mas tá bem difícil. Então é importante que a gente tenha muita atenção nessas companhias, porque elas são de baixo custo, então onde elas conseguirem te tirar dinheiro, elas vão te tirar, né? Então, fica muito atento. Geralmente, também essas passagens de baixo custo são aquelas que você só pode carregar a mala de mão, então atenção para o que levar, né, o que colocar dentro dessa mala de mão, porque vocês sabem, não pode ter nenhum tipo de líquido acima de 100 ml. Na verdade, os líquidos até 100 ml você pode levar qualquer um, perfumes, pode levar cremes, enfim, não pode passar, né? E tem algumas restrições para alguns objetos, né? Então tem que ficar muito atento, sempre ler bastante antes de finalizar essa sua compra, para depois não ter nenhum tipo de problema. No mais, durante a viagem foi excelente, foi muito bom. Eu tive a oportunidade de levar os meus pais para Paris, por isso que eu fiz essa viagem fora da outra lá que a gente fez em agosto do ano passado. Foi muito emocionante para mim. E agora eu tô partilhando com vocês uma coisa muito pessoal. Os meus pais nunca tinham saído do país, então eles vieram para Portugal pela primeira vez. E foi, assim, foi muito, muito bonito de se ver mesmo, porque eles ficaram muito felizes, muito emocionados por estarem aqui. E quando foram para Paris também ficaram muito emocionados. Meu pai dizia assim para mim: Simone, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pisar, colocar o meu pé em Portugal e em Paris, né? Em Portugal como um todo, porque a gente viajou bastante por aqui, e na França. Então, assim, para mim foi uma realização mesmo, pessoal, muito grande de poder poder proporcionar isso para eles, né? E tô compartilhando aqui com vocês essa boa experiência que eu tive com meus pais. Espero que todo mundo que esteja imigrando tenha a oportunidade de fazer isso também para a família de vocês, né? Então, gente, espero ter trazido aqui mais uma informação legal aí para vocês, mais uma informação importante para vocês, e até o próximo vídeo.